Olá! Hoje eu venho trazer para vocês algumas dicas sobre como evitar traços daquela proteína qual a criança ou o paciente é alérgico nos alimentos que ela vai consumir, né? E como evitar o contato cruzado entre o alimento que a criança é alérgica e o alimento que ela vai consumir. Primeira coisa, a gente precisa pensar a nível, a gente precisa ter esse cuidado, né, com os alimentos industrializados, com aqueles alimentos que a gente consome, que são produzidos numa cozinha comercial, né? Seja ela artesanal ou industrial, mas uma cozinha comercial, e no cuidado que a gente precisa ter dentro de casa, né? Então, existe a lei da rotulagem de alimentos que determina que qualquer risco de contato cruzado com aqueles principais alérgenos, né? Eles, principalmente soja, leite, trigo, ovo, que qualquer risco de contaminação, seja por um compartilhamento no estoque, um compartilhamento no transporte, na colheita, né? Ou algum maquinário na hora da produção, do transporte ou do estoque, é importante, né? É obrigatório que esteja escrito lá no rótulo: pode conter a proteína, né? Tais e tais. Por que é importante essa informação? Porque existem muitas crianças que são alérgicas a traço de alimentos. E na verdade a gente já falou aqui que basta uma pequena partícula, né? E a proteína não é bactéria, ela não morre, a gente não consegue remover essa proteína levando a temperatura, aquecendo, né? Para a gente conseguir remover a proteína de um maquinário é muito difícil, porque ela pode se depositar ali em pequenas ranhuras, porque é uma partícula muito pequena. A gente não consegue visualizar, então é muito difícil conseguir remover completamente. E a gente precisa ter muito cuidado. Então, normalmente em cozinhas comerciais, né, que fabricam alimentos específicos para alérgicos, não entram os alimentos aos quais ela se dispõe a não conter ali, né? Seja o leite, o ovo ou outros alérgenos. Então, não entra nem nada de ovo na cozinha, nada de leite, para evitar esse contato cruzado, né? Evitar que caia o leite ali, evitar que partículas de leite pelo ar. Então é muito importante, né? Essas partículas elas ficam, né, acumuladas no forno, ficam acumuladas no micro-ondas, que é um equipamento que funciona girando, né, as partículas. Então é muito difícil, sempre fica ali um pouquinho de leite, um pouquinho de ovo, um pouquinho de trigo, o vapor na hora que está assando, né? E aí em casa a gente tem que ter muito cuidado. Se a sua criança é muito alérgica, a gente não pode assar um alimento perto dela, né? Um alimento que contém a proteína ao qual ela é alérgica perto dela, porque pelas vias aéreas essa proteína já entra em contato com o organismo e já é o suficiente para desencadear uma reação, né? É muito importante a gente separar que os utensílios da criança que é alérgica sejam todos separados do restante da família, né? Que não utilize utensílios que tenham ranhuras, que sejam porosos, como teflon, plástico. Então é importante sempre usar vidro, cerâmica, para que a gente consiga fazer essa limpeza correta, né? A bucha precisa ser separada, a gente não pode utilizar a mesma esponja. O forno, a gente tem que ter bastante cuidado, né? O micro-ondas e todos os outros equipamentos. Então, se não é possível excluir a proteína da casa, é importante que todos os utensílios que são utilizados para o preparo do alimento daquela criança estejam guardados em um local separado, fechado, para evitar partículas, né? Pode acontecer de abrir um leite em pó ou algo assim, e essa suspensão de partículas e parar lá no utensílio que a criança, né, que vai ser utilizado para preparar a comida da criança. Aí, uma vez que prepara a comida da criança naquele utensílio, ela acaba ficando contaminada com aquela proteína e pode sim desencadear reações naquela criança.